E aí, Gi, a gente vê, obviamente, nas redes sociais, né, a galera que tem colocado a discussão. Eu não vou nem entrar na discussão de que se foi por maldade ou não, né? Desculpa, se você acha que o Marcelo fez por maldade. Você nunca jogou bola. É o negócio que a gente fala. É um movimento. Cara, o movimento. Quem já jogou bola sabe que é um movimento natural. Quando ele traz pra outra perna, é normal que ele abra o compasso pra proteger. Isso aí é normal. Fora isso, tem a questão de ser uma coisa de segundos e não é o perfil do Marcelo. Eu acho que não tem nem uma brecha de discussão. Desculpa, eu já sou um pouco mais ignorante nesse sentido. Cara, se você acha que ele fez por querer, se foi proposital, se ele quis de fato ali machucar o jogador, desculpa, cara. Você tá errado. Você tá errado. Mas enfim, a discussão não é essa. A discussão que gerou ali muita revolta por parte do Fernando Diniz, por exemplo, foi a questão da expulsão. Era um lance para expulsão. A imagem, obviamente, ela é horrorosa, ela é muito feia. Ela é muito forte. Se você não viu aí, enfim, nas redes sociais você tem acesso. Não vamos colocar aqui, né? Mas ela é muito forte. A imagem ela é assustadora, eu diria, né? E aí tem a questão de, foi sem querer, mas o sem querer também é falta. O sem querer também é lance para expulsão. Exato. Alguém pode interpretar como uma possível agressão. Embora acho que eu não acho que é para isso essa interpretação de agressão, porque para mim a agressão é quando tem a intenção. Mas enfim, como é que você viu aí hoje essa questão aí do lance do Marcelo? Se você concorda com a arbitragem de ter expulsado o Marcelo? Assim, a gente já viu outros lances em que o juiz muitas vezes até troca o cartão depois que ele vê o resultado no atleta, né? Eu não vou me lembrar agora, mas teve um lance recente em que o juiz dá um amarelo, vê que o atleta estava sangrando no chão e troca para vermelho. Acho que a intensidade conta muito mais, sem querer você também acaba atingindo, mas é diferente de um lance em que o cara chega atrasado. Ali, na minha opinião, não tinha muito o que o Marcelo fazer, porque ele tá abrindo o compasso e é questão de segundos que o adversário acaba colocando a perna ali embaixo do pé dele. Eu acho que, na minha opinião, naquela velocidade não tinha muito o que fazer. Então, para mim, é um lance que cabe muita discussão ali. Eu acho que pela gravidade, embora tenha sido sem querer, que além de tudo, eu acredito muito no ser humano, cara. E, enfim, não acho que ele faria algo nesse sentido. E dá para ver claramente que foi um lance de jogo onde ele estava fazendo apenas uma proteção. Mas o vermelho nesse momento cabe. O vermelho nesse momento cabe pela gravidade como aconteceu o lance. Quer matar a questão do campo aqui? Achei o regulamento da Conmebol. As dimensões do campo de jogo devem ser preferencialmente 105 por 68. Tá. Aí ele bota, parêntese, mínimo de 100 por 64, máximo 110 por 75. Então, 10 metros então aí. Assim, a Conmebol permite que um jogo de Libertadores, a menor distância, o menor comprimento 100 e a menor largura 64. Então pode ser que jogadores do Corinthians e do Fluminense, que estão com gramados padronizados no futebol brasileiro, sintam a diferença, porque de 64 para 69 são 5 metros. É bastante coisa. Então, assim, bastante pode ser. Tem então pode ser, mas isso não necessariamente quer dizer que o Argentino Júnior está quebrando o regulamento. Perfeito, porque perfeito. há margem, isso está aqui na coisa. Sobre o Marcelo, então, voltando aqui, eu Marcelo. vou dizer, eu não vi o lance. E aí eu vou falar que você está errado. Não estou errado, não. Como profissional que trabalha com futebol. Desculpa, eu amo o Vitor Zenovinho, mas você está errado. Não estou errado, não. O senhor está errado. Não estou errado. Isso eu não errado, vi sim. o lance. Você está abrindo mão de algo que é importante para o debate, cara. Não vi por quê? Porque eu não estava vendo o jogo ao vivo. Eu estava dando uma aula no horário. E aí, quando eu soube que teve o lance, o que eu fiz? Eu não vi porque eu tenho aversão a ver, eu passo mal. Você passa mal, Mas eu entendi Não, você não entendeu. o contexto. Desculpa, se você não viu, você não entendeu. E aí eu fui buscar. Deixa eu pegar aqui. O que você foi buscar? Eu fui buscar como funcionam esses casos. Você me irrita, você sabia? Não, irrito Você dá não. aquela irritadinha. Irrito não, é porque eu trago aqui informação. Você traz O informações, que acontece? Vamos lá. Texto do jogo. Tomar cartão vermelho direto. Jogo brusco grave. Uma entrada ou disputa que põe em risco a integridade física de um adversário ou utiliza força excessiva ou brutalidade deverá ser sancionada como jogo brusco grave. Calma, deixa eu acabar. Pontuando. Não entra nesse quesito. Calma, deixa eu acabar. Vai lá. Calma. Vai legal. Você tá nervoso? Tô. Você tá eu tô ansioso? nervoso, você tá me estressando. Você tá me estressando. E o jogo brusco grave, ele é punido com um cartão vermelho. O Marcelo deu uma entrada que colocava
o jogador em risco? Não. Não, porque foi num drible. Perfeito? Perfeito. Não. Ah, vamos lá, vai lá. O Marcelo utilizou força excessiva? Não, Não. porque não é uma entrada. O Marcelo teve brutalidade no lance? Não. Não. Então, pela regra, pela letra da lei, o Marcelo não deveria levar cartão vermelho. Pelo que está na lei, pelo que está na frieza da lei. Beleza? Aí, conversando com alguns árbitros, um árbitro falou assim, na minha opinião, é um infeliz acidente. Movimento associado ao drible. Perfeito? É leitura. E aí, Perfeito. seguindo aqui. Agora vamos à análise dos gestos, movimentos, parará, parará. Não há como não haver vermelho ali. Todo mundo aceita pela comoção gerada pelo resultado. É o que eu falei. O que eu te falei desse lance que eu tô lembrando? Que o juiz, eu não vou lembrar, mas acho que foi o Campeonato Brasileiro. Ele dá amarelo quando ele olha o cara e vê que ele tá sangrando, ele vai lá e muda pra vermelho. Tem um muito famoso que foi num jogo de Campeonato Paulista, que o Jailson, René Júnior. o Jailson, o Pra cima do ex-goleiro René do Palmeiras, na época no Palmeiras, ele dá uma entrada completamente casual e as travas rasgam a perna do René Júnior. Isso. O árbitro dá amarelo quando ele vê um corte. uma avenida de sangue na perna do René Esse aí Júnior. você viu? Ele vai lá e... Esse aí você viu? Não vi. Ah, não viu também? Não vi. Não, Entendi. porque Só tem áudio de descrição. Não, porque só alguém falando, porque a imagem não mostrou. Foi lá e deu cartão vermelho. Então, assim, dentro da arbitragem, é entendido como julgar um lance assim, pelo resultado da ação, é entendido como algo natural e compreensível. Óbvio. Porque ele quis quebrar? Não. Não quis quebrar. E aí nem entra o Marcelo não é disso. Porque qual jogador entra para efetivamente quebrar? Não, mas se é o Felipe Melo, já iam querer discutir, entendeu? Não, se é o Felipe Melo é porque é mau caráter, é mas maldoso. o Felipe Melo já quebrou a perna de alguém? Eu não lembro. Ah, na Turquia ele deve ter feito alguma acho que não, coisinha legal lá. eu não me lembro disso. Não, mas ele que o Felipe protagoniza Melo- lances lamentáveis. Então, é que o Felipe Melo já tem na cabeça, já tem colada a figura dele uma imagem de truculência e tudo. Mas o Felipe Melo, que eu me lembro, nunca quebrou ninguém assim. Então, assim, é natural e entendido como normal na arbitragem você, nesses casos, julgar pela consequência da ação, ainda que não tenha sido jogo... Esquece a intenção, tá? Esquece a intenção. Tira a palavra intenção, porque julgar a intenção é muito difícil. Aí eu pergunto, eu repito, se a pessoa tá achando que ele foi com maldade, desculpe, você é burro, você está errado. Exatamente. Aí sobre isso eu não posso dizer porque eu não vi o lance. Mas enfim. Mas você tá errado. Não tô errado, não. Mas só para colocar, você tira a palavra intenção, pega o que tá na regra. Jogo brusco grave. O Marcelo não fez um jogo brusco grave. Perfeito. Perfeito? Segundo o depoimento que todos vocês Não, eu tô falaram. falando. Então, é isso. Então, verdade pela absoluta. letra fria da lei, ele não deveria ter sido expulso. Mas na arbitragem há o entendimento de que o resultado da ação, num caso como esse, justifica uma expulsão. Por exemplo, Eduardo da Silva. Eu comentei o jogo com o Eduardo da Silva, do Arsenal contra o Birmingham City. Arsenal contra Birmingham City. Que a frase do Gilberto Silva foi: ele quase perdeu o pé. Gil devia ter 8 anos de idade, quando foi isso. Eu comentava esse jogo. O jogador, assim, ele foi forte no lance? Foi. Mas foi lances iguais ao que quase quebrou, quase arrancou o pé do Eduardo da Silva, acontecem direto. 2008. Eu comentei esse jogo na época no Esporte Interativo. Quantos anos você tinha? 2008 eu tinha 14. 14, então não. Mas é isso. Eu comentei esse jogo. E é muito claro. Por quê? Porque é uma entrada forte, de frente, não foi nada de costas. E o árbitro tá lá longe. Quando ele chega no lance, que aí assim, teve o choque, o jogador do Martin Taylor, se eu não me engano o nome do cara. Ele tá vindo de frente, o Eduardo Silva assim, ele pega na perna, quebra, quase que ele perde o pé. Isso não é força de expressão, isso é verdade. Ele quase perdeu o pé, ele desmaia. E aí o árbitro, ele vem calmamente para dar amarelo. Quando ele chega do lado, que ele vê o Fábregas fica assim, ó, do lado. O lance tá aqui, o Fábregas assim, ó.
Quando ele vê o Fábregas assim, ele já troca o bolso e já mete o vermelho. Ele nem vê direito o que tinha acontecido, ele tinha visto. Mas é isso. Então, assim, é natural. E aí, sabe qual é o ponto? Natural, então, para resumir, Posso é falar um natural na arbitragem que esses lances sejam julgados para vermelho pelo resultado da ação. E você que não viu, eu te afirmo, o lance de ontem foi mais feio que o do Eduardo. Eu não Pra sei. você ter noção da gravidade. Então, porque é no joelho. porque- O movimento que acontece no pé é no joelho. Então, eu sei, mas é porque o do Eduardo, eu me lembro bem, tem um jogador na frente do que era o choque, entendeu? Assim, a gente soube que quebrou e soube que... Mas a gente não viu mesmo uma coisa assim em coisas tão lances tão Cara, vívidos dá assim. loucura, tá? É por isso que eu não quis ver. Vamos passar Mas só aqui. pra constar, você disse enquete que eu não de- conseguiria falar do lance sem ver. Consegui? Você foi bem. Chupa! Não, sabe qual é o ponto? Chupa! Olha, vem aqui, ó. Vem aqui, dá a mão pra mim. Se fosse o Formiga, ia sair na mão. Tá? Não. Aí não tem. Não, mas mas aí é depende. ídolo, né? Eu defendi Aí a gente tá bem. falando da. Eu defendi- falando de Casimiro, é elite. Não. Você foi Elite bem. é o cacete. Não vai me julgar pelo que eu quero saber. Você tem que julgar a minha... Vamos lá. Eu construir... O bem. senhor é um excelente profissional, sempre chega cedo, sempre estuda, Não se faço mais que minha dedica. obrigação. Foi bem demais. Muito obrigado. Mas você tá errado. Tô errado. Tá né? errado. O senhor Tô tá errado, sim. O senhor tá errado. Chupa. Marcelo deveria ter sido expulso, segundo o nosso chat, 72% sim. 72% É, o sim. impacto da ação. não tem É como. isso aí, não tem como.